Pessoal, boa tarde. Sejam muito bem-vindos a todos que estão entrando. A gente logo vai dar início ao webinar. Só vamos aguardar que todos os participantes que estavam na sala de espera vão entrando. Então, sejam muito bem-vindos. Muito bem, já são 3:02. A gente vai dar início. Então, mais uma vez, boa tarde a todos e todas. Sejam muito bem-vindos. É com muita alegria que a gente convida vocês para mais um webinar aqui do Laboratório de Inovação Financeira. Para quem ainda não nos conhece, chegou aqui pela primeira vez, eu sou Caroline Busato e, em conjunto com Leonardo Bastos, coordeno o GT Instrumentos Financeiros e Investimentos de Impacto. Hoje a gente vai ter um webinar sobre a publicação Transparência sobre a Alocação de Créditos de MPME sob a lente da diversidade. Leonardo vai explicar um pouquinho mais sobre esse subgrupo, mas antes disso eu só queria falar muito rapidamente sobre o Laboratório de Inovação Financeira. Nós atuamos desde 2017 como um fórum de interação multissetores, um espaço de diálogo público-privado para promover a inovação e as finanças sustentáveis no país, né? Nosso foco é ser um propulsor desse desenvolvimento econômico e social dentro dos parâmetros sustentáveis mundiais. A gente funciona através de uma parceria entre a Associação Brasileira de Desenvolvimento, a BDE, o Banco Interamericano e a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, e a gente atua por meio da diversidade, da participação voluntária e colaborativa dos seus membros. Então, quem ainda não faz parte do subgrupo é muito bem-vindo a se juntar. A gente faz reuniões periódicas, e o nosso objetivo é estimular a inovação e o desenvolvimento do ecossistema das finanças sustentáveis para viabilizar recursos privados para projetos com uma adicionalidade socioambiental, assim acelerando a transformação e a transição necessária para uma economia mais justa e de baixo carbono. Quem participa do Lab hoje são entidades do governo, dentre as quais os ministérios, os órgãos reguladores, associações representativas, bancos públicos e bancos privados, a B3, bancos de desenvolvimento, agências de fomento, consultorias, escritórios de advocacia, empresas, ONGs, representantes da academia e membros independentes. Então, se você ainda não conhece o trabalho do Lab, nosso site é labinovaçãofinanceira.com, mas também fiquem à vontade para nos mandar mensagem. E também, se ficar alguma dúvida aqui, eu já vou deixar aberta essa dinâmica para vocês usarem o chat e as perguntas e respostas para ir conversando com a gente. Eu vou apoiar o Léo aqui na moderação. E, Léo, quero te passar a palavra para você apresentar um pouquinho o webinar, os palestrantes, a agenda. Obrigado, Carol. Então, sejam todas e todos muito bem-vindos a esse nosso mais um webinar aqui do Lab. O webinar de hoje, como a Carol apresentou, o nosso objetivo aqui é abordar um pouco dos desafios e oportunidades no acesso a crédito por negócios diversos, especialmente aqueles liderados por mulheres e pessoas pretas e pardas, que foi o recorte que nós vamos trazer nessa publicação, assim como a importância da transparência pelo lado dos ofertantes de crédito, e aqui a gente está falando principalmente de instituições financeiras, na alocação de crédito para MPMEs diversas. Então, a ideia é entender, e além disso, entender um pouco também, ouvir, né, de alguns atores que estão aqui, que eu já vou apresentá-los, né, alguns membros do ecossistema, de como aprimorar essa interação entre o mercado de crédito e o mercado de capital, para impulsionar o empreendedorismo diverso no Brasil. Como é que a gente consegue articular melhor esses dois elos tão importantes do ecossistema. E aí eu queria começar a fazer uma apresentação muito breve aqui dos nossos convidados. Queria começar primeiro agradecendo, né, a todos eles pela disponibilidade em estar aqui conosco hoje. E eu vou começar pela ordem em que eles vão começar o painel, no final na segunda parte desse nosso webinar. Então, eu vou começar pela Maria Rita Espina. Ela é especialista em inovação, investimento, diversidade e desenvolvimento de soluções de impacto. É fundadora do Mulheres Investidoras Anjo, um movimento que basicamente busca ampliar a participação de mulheres como investidoras e mentoras de startups. Também é conselheira
de algumas organizações do sistema, desse ecossistema empreendedor, como a Rede Mulher Empreendedora, além de fazer parte da delegação do W20 pelo Brasil, que atuou tão ativamente nesse último G20. Nós contamos hoje também com a presença da Thalita Peixoto. Ela é integrante do Conselho de Empreendedorismo Feminino do Estado do Rio de Janeiro, é também conselheira de investimento de impacto e mentora de empreendedores. Ela ainda é professora da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, tem uma grande experiência também dentro desse ecossistema empreendedor. Por fim, temos também o nosso convidado, Murilo Chaibem. Ele é coordenador geral de microempresa e empresas de pequeno porte, dentro da Diretoria de Ambiente e Negócio do Ministério do Empreendedorismo, MEMP. E também vai trazer um pouco dessa perspectiva tão importante, né, de governo, um pouco das ações que estão sendo pensadas e articuladas, né, para uma visão de futuro dentro do Ministério. Bem, então, feita essa introdução, queria apresentar também o Antônio Carlos. Ele é gestor do Lab, ele é superintendente da CVM. Eu queria aproveitar primeiro para agradecer a participação dele também aqui nesse nosso webinar. Eu queria passar a palavra para ele fazer essa abertura, trazer um pouco da palavra da gestão do Lab para esse nosso encontro aqui. Por favor, Antônio Carlos. Obrigado, Leonardo. Primeiramente, boa tarde a todas e todos. É uma grande satisfação dar as boas-vindas a todos nesse evento de apresentação e discussão da publicação Transparência de Dados sobre a alocação de crédito a micro, pequenas e médias empresas, sob a lente da diversidade, desafios e oportunidades. Essa iniciativa, conduzida pelo Laboratório de Inovação Financeira, o LAB, mais especificamente pelo subgrupo de diversidade no sistema financeiro, dentro do GT Impacto, reflete um compromisso fundamental com a inclusão, a inovação e o desenvolvimento sustentável do mercado financeiro brasileiro. O subgrupo Diversidade no sistema financeiro, que começou com estudos para o mercado de capitais, inclusive com contribuições valiosas para a CVM no contexto da edição da Resolução CVM 59 e com a elaboração do Guia de Transparência em Diversidade para Empresas, tem gerado importantes conteúdos voltados para promover a transparência de indicadores de diversidade e inclusão no sistema financeiro, tendo seu trabalho sido reconhecido internacionalmente por 2 vezes como referência de melhores práticas no quesito transparência por meio do FC4X, Financial Centers for Sustainability. O relatório hoje apresentado foi muito feliz em levantar e consolidar dados relevantes para o mapeamento de gargalos associados ao acesso a crédito pelas micro, pequenas e médias empresas e compila informações úteis que provocam reflexões importantes, podendo servir de consulta para formuladores de políticas públicas, reguladores do sistema financeiro e também as instituições financeiras. Como representante dos gestores do LAB e também da CVM, gostaria de destacar o papel central que a regulação e a inovação desempenham no fomento ao empreendedorismo e na ampliação do acesso ao crédito para negócios diversos. A CVM tem trabalhado de maneira estruturada para promover um ambiente de negócios mais inclusivo e eficiente, e este evento é um marco importante nessa trajetória. A transparência na alocação de crédito para micro, pequenas e médias empresas lideradas por grupos historicamente subrepresentados é um pilar essencial para a construção de um sistema financeiro mais equitativo. No que se refere ao acesso a crédito por micro, pequenas e médias empresas, a CVM tem buscado promover vias alternativas por meio do mercado de capitais. E a Resolução 88, que regulamenta o crowdfunding de investimentos, tem se mostrado um instrumento relevante ao incentivar o financiamento coletivo de startups e pequenos negócios, diretamente ou via securitização, permitindo que empreendedores tenham novas opções de captação de recursos, reduzindo barreiras tradicionais de acesso ao capital. Além disso, a recente consulta pública sobre o regime fácil demonstra o compromisso da CVM em criar mecanismos regulatórios mais ágeis e acessíveis para companhias de menor porte acessarem o mercado de capitais, com o objetivo de desburocratizar processos, inclusive por parte de emissores não registrados na CVM.
Outro avanço importante é a inclusão de indicadores de diversidade racial e de gênero nos reportes obrigatórios das companhias abertas, conforme previsto na Resolução CVM 80, fortalecendo a transparência e permitindo que investidores e stakeholders tomem decisões mais informadas sobre o impacto social das empresas. Por meio da Resolução CVM 59, a CVM passou a exigir que as companhias divulguem informações específicas relacionadas a gênero e raça entre seus administradores e empregados, dentre outras. Essas medidas representam um avanço significativo para promover maior visibilidade sobre a diversidade no mercado de capitais, incentivando práticas mais inclusivas por parte das empresas. No âmbito do Lab, estamos avançando com a proposta de trazer os laboratórios experimentais da CVM para esse fórum multissetorial. Com isso, poderemos testar soluções inovadoras que enfrentem desafios reais, como os identificados nesta publicação. O Lab tem se consolidado como um espaço essencial para o desenvolvimento de políticas e práticas que impulsionam o crescimento econômico com inclusão social, e esta nova frente de experimentação reforça esse compromisso. Encerrando, reafirmo que a CVM e o Lab estão comprometidos com a construção de um mercado financeiro e de capitais que seja acessível a todos, promova a inovação e esteja alinhado às melhores práticas internacionais de transparência. O trabalho que discutiremos hoje é um passo fundamental nessa jornada e esperamos que os debates aqui promovidos resultem em reflexões que contribuam para um sistema financeiro mais justo e eficiente. Muito obrigado e um excelente evento a todos, Leonardo. Volto para você. Muito obrigado, Antônio. Bem, eu vou rapidamente falar como é que vai organizar, como é que a gente vai se organizar daqui até o final do webinar. Então, a gente basicamente são três módulos que nós teremos agora. O primeiro, eu vou rapidamente passar pelos principais resultados e achados dessa nossa pesquisa, desse trabalho conjunto feito pelo Subgrupo Diversidade. E em seguida, a gente vai discutir um pouco desses pontos junto com os painelistas. E aí, cada painelista vai ter, nesse segundo bloco, um espaço para trazer as suas percepções. E no final, no terceiro bloco, a gente vai abrir para a plenária, para incluir as perguntas de vocês, incluir as dúvidas, os questionamentos e as contribuições que vocês venham a ter. Então, desde já, eu recomendo que vocês anotem, né, já vão anotando os pontos que vocês querem trazer ao longo da nossa conversa e dessa apresentação, para que a gente possa ir conversando sobre isso ao longo do painel e também nesse terceiro bloco final. Então, eu vou colocar a apresentação aqui e vou começar. Muito bem. Bem, então, Agora a gente está vendo no modo apresentação. Perfeito. essa é a primeira pergunta que eu queria fazer. Então, todos estão enxergando o modo apresentação. Tá ótimo, Carol, obrigado. Bem, então, hoje nós vamos trazer nesse material aqui os principais, um pouco os principais achados, né, os principais resultados e apontamentos que essa pesquisa e que essas trocas no subgrupo trouxeram. E antes eu queria começar por comentando um pouco da jornada que foi esse trabalho. Então, esse trabalho é a continuidade de um trabalho desenvolvido pelo Lab em 2023, um trabalho que durou quase 2 anos, em que ele fez um mapeamento do ecossistema de empreendedorismo no Brasil, trazendo gargalos e oportunidades no acesso a capital por MPMEs. Então, ele teve mais um foco no mercado de capitais e numa visão mais abrangente do ecossistema. Então, esse nosso trabalho, esse nosso ciclo de trabalho de 2024, ele foi focado também em MPMEs, mas voltado agora mais para o mercado de crédito e olhando para esses dois segmentos fundamentais do empreendedorismo nacional, que é os empreendimentos liderados por mulheres e por pessoas pretas e pardas. E isso aconteceu ao longo de 14 encontros ao longo de 2024, cerca de 36 organizações participaram, né, desses encontros. Esse trabalho também contou com uma robusta revisão de literatura, então a gente consultou, foram mais de 80 documentos. Aqui tem algumas das instituições autoras, né, que subsidiaram com informações esses documentos, que geraram essa compilação que o subgrupo tentou fazer aqui, com essas contribuições tanto dos encontros quanto da literatura, para trazer alguns apontamentos importantes tanto sobre o ecossistema de empreendedorismo
negro de empreendedorismo liderado por mulheres, quanto a articulação desse ecossistema com o mercado de crédito. Então, aqui eu já queria. Então, a gente começa falando da. A gente começa trabalhando com. Olhando para o mapa de como é que os negócios no Brasil estão segmentados por gênero. Então, ao longo dos últimos 12 anos, a participação das mulheres, que na população ocupam cerca de 50% das pessoas, elas estão representadas em apenas um terço, representa apenas um terço das MPMEs do Brasil. E esse número ele praticamente se manteve estável, teve um ligeiro crescimento, mas ele se manteve praticamente estável ao longo dos últimos 12 anos. E aí, quando nós trazemos um recorte dentro desse segmento, que é o de negócios estabelecidos, ou seja, com mais de 3 anos e meio de longevidade, a proporção de negócios femininos dentro do universo total de negócios femininos com mais de 3 anos e meio é quase a metade daquela verificada para empreendedores homens, como a gente pode observar aqui ao final de 2023. Então, há um desnível de paridade aqui significativo. Quando a gente compara alguns indicadores de Brasil, do ciclo de vida do negócio no Brasil com seus pares na América Latina e Caribe e no resto do mundo, com a média global, a intenção de começar um novo negócio, ela chega a ser mais alta no Brasil do que na média da América Latina e na média mundial, mas à medida que essa intenção ela começa a se materializar no desenvolvimento do negócio e na continuidade desse negócio, essa paridade entre homens e mulheres começa a cair. Então a gente começa nesse ciclo de vida a ter um nível de paridade cada vez mais baixo e mais baixo, tanto em termos de América Latina quanto de mundo, ao ponto de ter um nível de fechamento de negócios fechados liderados por mulheres empreendedoras de cerca de 44% acima daquele verificado para negócios liderados por homens. Isso se reflete também no faturamento dos empreendimentos. Então, os negócios liderados por mulheres, aqui a gente está, por enquanto, olhando só para o recorte de gênero, eles se concentram principalmente nas faixas nas faixas mais baixas, com faturamento de 24 mil, aqui no quadrante superior esquerdo da tela de vocês. E à medida que a gente vai caminhando para as faixas de faturamento superiores, essa paridade entre empreendedores homens e mulheres ela vai caindo, ao ponto de chegar a um quarto da proporção de empreendimentos liderados por mulheres em relação aos homens quando a gente olha para faturamentos acima de 360 mil. Ou seja, a proporção desses empreendimentos no total que faturam nessa faixa, no total de empreendimentos liderados por mulheres é um quarto daquele verificado no mesmo indicador de homens. Isso naturalmente se reflete no nível de faturamento, no nível de renda dessas empreendedoras, que ao longo dos últimos 12 anos também se manteve muito abaixo daquele verificado para os empreendedores homens, embora ele tenha crescido ligeiramente acima também da renda dos homens, essa diferença ainda é significativa, ainda está na casa de 20%, 25%. E aí, quando a gente olha para o recorte de raça, nós temos os empreendimentos liderados por pessoas pretas e pardas ocupando mais da metade dos empreendimentos de MPMEs no Brasil. Isso é um número relativamente constante, essa proporção ela é constante ao longo dos últimos 12 anos, mas quando a gente traz o recorte de gênero dentro desse recorte maior de raça, a gente verifica a mesma estrutura de distribuição, ou seja, as mulheres negras ocupando cerca de um terço só desses empreendimentos, ao passo que os homens ocupam os outros 2 terços. E aqui a gente também tem uma concentração, um efeito muito semelhante ao de gênero, quando a gente olha para a raça, as empresas lideradas por pessoas pretas e pardas ocupam também proporcionalmente estão mais concentradas do que aquelas lideradas por pessoas brancas nas faixas de faturamentos inferiores, principalmente a faixa inicial, e o oposto acontece à medida que a gente vai subindo as faixas de faturamento, ou seja, pessoas pretas e pardas ocupam uma fração muito menor dos empreendimentos que faturam acima de 360 mil ao ano.
Isso, naturalmente, como verificado para gênero, também se reflete na renda desses empreendedores. Então, há uma concentração maior nas faixas de renda familiar até 2 salários mínimos, em comparação a pessoas brancas, e uma faixa e uma proporção muito menor desses empreendedores com renda acima de 6 salários mínimos, comparativamente com empreendedores brancos, empreendedores e empreendedoras brancas. E aí, quando a gente traz um recorte, né, que tem alguns indicadores trazendo esses recortes sobrepostos, né? Então, quando a gente sobrepõe gênero e raça, tem algumas evidências interessantes aqui. Então, essa pesquisa, que é uma pesquisa do Sebrae, trouxe alguns indicadores com base na PNAD, que indicam que mulheres pretas e pardas têm cerca de metade do nível, metade da proporção, né, de empreendedoras pretas e pardas têm educação superior quando comparado com mulheres brancas, por exemplo. Elas recebem cerca de 43% menos em termos de renda quando comparadas com empreendedores homens e brancos. Apenas 8% desses negócios liderados por essas mulheres têm pelo menos um empregado, quando a gente compara isso com homens brancos, que têm cerca de 20%, ou seja, 60% menos. E apenas 28% dessas mulheres fazem algum tipo de contribuição previdenciária, comparada com cerca de 48% de empreendedores homens e mulheres brancas. E aí, por fim, quando a gente olha para a formalização desses negócios, o índice de formalização aqui, a gente não tem um recorte de gênero, só de raça. O índice de formalização dos negócios liderados por mulheres brancas ou homens brancos é o dobro daquele verificado para pessoas pretas e pardas. E aí, como é que isso se articula com o mercado, com o setor financeiro, né? Especialmente com o setor de crédito? Então, crédito é o principal eixo, é um dos principais eixos de desenvolvimento, né, de qualquer negócio. Isso foi muito evidente nesse primeiro estudo desenvolvido pelo Lab. E a falta de crédito para investir no negócio e pagar, inclusive, as despesas é apontada nessa pesquisa realizada pela Rede Mulher Empreendedora em 2023 como principal motivo de fechamento dos negócios liderados por mulheres. É claro que isso provavelmente também se aplica para negócios liderados por homens, embora a gente não tenha esse indicador aqui. Mas isso é um sinal de alerta. E quando a gente se aprofunda em alguns indicadores que caracterizam a oferta de crédito, fica muito claro que dá espaço para o desenvolvimento e para a melhoria da oferta de serviços, de produtos e serviços financeiros para esse segmento. E aqui a gente pode tranquilamente estender também essas leituras que a gente vai fazer aqui para gênero, que é uma limitação da própria base de dados que a gente consultou, porque a gente tem muito pouca informação com recorte de raça e um pouco mais voltada para gênero. Mas a gente pode sempre usar gênero como uma proxy para empreendimentos diversos de uma maneira geral e, em particular, para a raça também. Então, quando a gente olha para a distribuição do crédito a micro, pequenas e médias empresas, foram cerca de 21 milhões de transações no primeiro trimestre de 2024 e 40% dessas transações foram capturadas por mulheres, ou seja, inclusive é um número acima até da proporção de negócios de MPMEs liderados por mulheres dentro da base de MPMEs geral. Porém, quando a gente olha para o volume total concedido, somente 29% desse volume, ou seja, desses 109 bilhões concedidos no primeiro trimestre de 2024, foram destinados a esses empreendimentos. Aí, quando a gente olha para um outro indicador, que é empreendedores que acessaram crédito, a gente verifica que o acesso a créditos, de uma maneira geral, é inferior dentro do segmento de mulheres empreendedoras, quando comparado ao segmento de homens, né? Ou seja, 45 contra 55. E essa discrepância é ainda maior à medida que você muda o nível de faturamento da empresa, ou seja, empresas com faturamento entre 360 mil e 4,8 milhões, esse número sai de 45, ele cai para 30, e o de homens sobe para 70% do percentual de empreendedores que acessam algum nível de crédito. Ou seja, à medida que o negócio cresce, as mulheres acessam menos crédito. Então, esse é um ponto de atenção aqui. A taxa de juros média também é outro ponto de atenção, ela é cerca de 10% maior para as mulheres em relação aos homens, e o nível de inadimplência também das mulheres, embora próximo, ele é relativamente, ele é ligeiramente maior também, cerca de 7% maior.
Então, quando a gente olha por recorte de raça, a gente vai olhar aqui para um outro indicador, a gente tem aqui dois indicadores importantes, que são solicitação de empréstimo e empréstimo recusado. Então, nessa pesquisa Pulso dos Pequenos Negócios, realizada pelo Sebrae, aqui a gente tem os últimos 5 trimestres que tem esse tipo de abertura, e a gente observa que empreendedores pretos e pardos, eles precisam em média de 24% a mais de crédito, ou seja, eles solicitam 24% mais de crédito do que empreendedores brancos, e eles têm 26% mais recusa nessas solicitações do que empreendedores brancos. Então, eles precisam de mais crédito e tem mais crédito e tem mais pedidos recusados. Então, esse é também um indicador, um paradoxo importante também que se observa no mercado de crédito. E aqui eu não vou detalhar essa figura, esse framework que foi desenvolvido pelo Fundo Europeu de Investimento, pelo Fundo de Investimento Europeu, em que eles fizeram em que eles estruturaram quais são as principais dimensões, as principais categorias que influenciam a probabilidade de empresas lideradas por mulheres obterem crédito. E aqui, mais uma vez, a gente pode usar essa referência e expandi-la para empreendimentos liderados por pessoas pretas e pardas. Então, ela traz 4 dimensões interessantes, né? Começando pela de baixo, que são as condições econômicas e políticas do país. Essa de cima, cinza também, são as diferenças estruturais do negócio, né? Então, a gente está falando aqui de perfil da empreendedora ou do empreendedor, idade da empresa, tamanho da empresa, ativos de negócio, setor de atuação. Do lado direito, a gente tem a discriminação pelo lado da oferta, e aqui tem então, a gente está falando tanto da discriminação estatística e algorítmica, quanto da discriminação por preconceito por parte das instituições financeiras. Isso, naturalmente, é uma consequência dos próprios preconceitos enraizados na estrutura social que nós vivemos, né, da sociedade. E nessa bola verde da esquerda tem essa dimensão que é a versão da dívida pelo lado da demanda. Então, a empreendedora, aqui, principalmente mulher, né, ela é colocada como tendo uma aversão maior ao risco e uma maior discriminação percebida em relação à possibilidade dela conseguir acesso a crédito. E aí, por que que isso acontece, né? Por que que existe, pegando essa esfera da direita, olhando agora para as instituições financeiras, por que que há talvez um desequilíbrio entre oferta e demanda para esse segmento? Apenas um terço das diferentes categorias de instituição financeira dessa pesquisa, chamada Women Rising, feita pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, menos de um terço, cerca de um terço delas tem a mulher, considera a mulher como um elemento central da estratégia. Então, com exceção das empresas de microfinanças, que justamente muitas delas, inclusive, são constituídas, né, para cobrir esse gap de oferta no mercado, ou seja, de fato, elas muitas vezes nascem para atender esse segmento, a maioria dessas categorias de instituição não consideram as mulheres como um elemento central da estratégia. Isso é justificado, né, nessa pesquisa pelas instituições como um entendimento limitado, né, do valor comercial que teria esse tipo de segmentação, ou seja, até que ponto a segmentação por gênero, e aqui eu vou estender também por raça, seria uma oportunidade de negócio para a instituição financeira. O segundo seria uma capacidade insuficiente dos sistemas para conseguir desagregar dados por gênero, que é uma condição que a gente vai falar daqui a pouco, fundamental para conseguir, de fato, entender como é que a carteira de crédito dessas instituições está alocada com esses dois recortes. E falta de apoio interno da organização para avançar produtos direcionados às mulheres, por exemplo, que certamente tem alguma correlação com a própria participação na liderança, esse desequilíbrio na participação da liderança entre mulheres e homens, e também entre pessoas pretas e pardas, pessoas brancas na liderança dessas instituições. Além de outros itens, né, que vão estar mais detalhados também na apresentação, na publicação. E aí quais são, quando você olha para os desafios de expansão, tudo bem, mas então como é que a gente faz para expandir o crédito para esse segmento? Isso esbarra justamente na carência de informações específicas de gênero. E aqui, mais uma vez, a gente pode tranquilamente estender isso para a raça também, que a gente tem menos informação ainda, principalmente aqui no Brasil. Então, os dois motivos principais estão intrinsecamente ligados à incompreensão desse segmento pela falta de informação que se tem desses dois recortes, né, de segmentos empresariais. E aí que um dos
principais achados dessa pesquisa é esse apontamento na direção de dados desagregados, de dados agregados, seja do lado da demanda, seja do lado da oferta. Ou seja, aqui não vou entrar em detalhes também, mas basicamente dados agregados do lado da demanda são essas pesquisas, né, que o próprio Sebrae e BGE fazem, onde eles entrevistam, onde eles pesquisam diretamente os demandantes por crédito, ou seja, os empreendedores, e os dados agregados do lado da oferta seriam justamente a base de dados, né, seria como é que a carteira de crédito das instituições financeiras está alocada, considerando essa esse recorte de gênero e de raça. Então, existem iniciativas, né, para se ampliar essa visão, né, internalizar essa visão dentro das instituições financeiras, ou seja, trazer esses recortes para dentro da tomada de decisão e para dentro da lente, através das quais as instituições passam a olhar suas carteiras e alocação de recursos, mas isso ainda é relativamente baixo. Quando a gente olha aqui nesse gráfico, essa primeira barra verde rachurada, elas são instituições, né, elas estão organizadas em diferentes categorias, são instituições que desagregam dados por sexo. Aqui a gente está olhando só para sexo, para todos os produtos de varejo. Então, aqui a gente está falando de CPFs. Então, de fato, mais da metade das instituições já faz esse tipo de desagregação para varejo. Mas quando a gente olha para MPMEs, ou seja, para produtos voltados para esse segmento, menos da metade, com exceção aqui de bancos de desenvolvimento, menos da metade das instituições tem implementado dados desagregados para esse segmento, né, de MPMEs com esse recorte de gênero, e para raça eu ousaria dizer que é muito menor ainda essa proporção. Isso aqui, claro, é uma pesquisa América Latina, tem Brasil também, mas tem outros países. Então, com isso, eu acho que eu até passei um pouquinho do tempo, mas eu vou caminhando, eu vou encerrar aqui o meu compartilhamento. Nós temos, é claro que assim, eu fui super conciso aqui e mais focado para que a gente possa ter mais tempo de debate, mais tempo para a nossa conversa com os nossos panelistas também. Mas, assim, tudo está muito mais detalhado na própria publicação, né? Isso que eu trouxe faz parte, assim, são os principais finds. A gente também traz alguns casos lá na publicação que são interessantes de serem observados. Tem Bangladesh e México, que já avançaram nessa agenda de desagregação, como uma estratégia justamente para conseguir melhor articular essas duas, fazer a ponte, né, entre mercado de crédito, e eu também estenderia isso para o mercado de capitais, e o empreendedorismo liderado por mulheres e por pessoas pretas e pardas. Então, dito isso, eu queria agora passar para a nossa segunda parte. Então, vocês que assistiram, se tiverem alguma dúvida, algum ponto sobre a apresentação, anotem que a gente o coloque no Q&A, que a gente vai respondendo ao longo desse painel, e a gente também pode trazer isso para alguns debates no final. Então, eu queria agora passar a palavra a gente vai começar com a Maria Rita. Então, queria passar um pouco para ela ouvir um pouco, né, dessa reação dela e um pouco também da experiência dela como alguém que atua nesse ecossistema há muito tempo e está assim, diretamente no front, digamos assim. Como é que ela vê, né? Como é que a gente pode, o que a gente pode fazer, como é que a gente pode caminhar, em que direção a gente pode caminhar para melhorar essa articulação. Maria Rita, o palco é seu. Muito obrigada. Obrigada, Léo. Quero começar aí agradecendo a você, a Carol, a Nil, a toda a equipe do Lab por todo esse trabalho que vem sendo feito, né? Eu participo do Lab já faz bastante tempo, em vários grupos de trabalho, e eu acho que o que se desenvolve aqui, o que nós desenvolvemos, porque a gente acaba fazendo parte, tem um valor enorme. Porque ele faz duas coisas que são extremamente relevantes e importantes para justamente a gente resolver problemas reais, porque é disso que a gente está falando, tá? Você trouxe aí um monte de gráficos, de informações e de dados, mas no fim do dia o que a gente precisa fazer é fazer com que o nosso país e o mundo seja um mundo mais interessante e melhor. Parte disso, não tudo, mas para ficar no âmbito que a gente está, vai falar com a questão de desenvolvimento econômico. E na hora que eu incluo mais mulheres para isso tudo, a gente tem um número aí de crescimento que está, inclusive,
na nossa publicação que é impressionante, né? A gente está falando aí de crescimento de trilhões dentro da economia. E por que que isso é bacana dentro do Lab, voltando para eu já não me perder? É porque o Lab acaba trazendo dados, informações e evidências que são extremamente relevantes e importantes para que a gente entenda o tamanho desse problema real que está aí, mas não faz só isso, né? É um elemento de pesquisa que está intimamente conectado com todos os atores de mercado. Olha a fala inicial aí do Antônio Carlos da CVM dizendo de como existe essa interrelação. Então, eu acho que esse trabalho tem um valor enorme, para mim é uma honra estar ali junto. E agora, nessa minha fala, que eu vou procurar não fazer ela muito longa, mas a gente se empolga, porque é um tema que a gente gosta muito, eu vou tentar conectar algumas experiências diferentes que eu tenho. Então, a minha experiência com capital dentro da Anjos do Brasil, então, com todo mundo de Venture Capital, de acesso via participação acionária, com essa lógica toda de investir em startup, investir em empresas via participação acionária. Junto com isso, esse meu mundo de empreendedorismo focado em mulheres em impacto, que eu vejo sempre na Rede Mulher Empreendedora e na Artemisia. E, por último, com o trabalho de política pública, especificamente com esse que eu fiz como delegada do W20. O ano passado foi assim um MBA de tanto que eu aprendi na conexão com todos os países do G20, né? Então, o que que eu entendo? Que, e por que que eu disse que esse trabalho do Lab ele é tão relevante, tão importante? Porque está na hora da gente sair da teoria e conseguir transformar isso na prática. Acho que todos nós que estamos imersos nesse ecossistema e que temos uma agenda positiva e ativista em favor das pessoas que empreendem e principalmente das pessoas que têm um grau de dificuldade muito maior de construir negócios da maneira que elas querem, de desenvolver os seus negócios. E dentro disso a gente tem uma série de públicos minorizados, entre eles o de mulheres e o de pessoas pretas e pardas. É uma coisa que se fala há muito tempo, né? Se você olhar, isso está lá na Declaração e Plataforma de Ação de Pequim de 1995. Leiam, tá? No site da ONU você encontra ali. Tá, quase tudo que a gente fala está dito aí, né? Depois a gente vai andando com tudo isso, né? Dentro do G20 se colocou ali o compromisso de Brisbane em 2014, que dizia que você queria reduzir em 25% a lacuna de participação de mulheres na força de trabalho até 2025. E a gente não está conseguindo isso, nem metade dos membros do G20 vai conseguir atingir essa meta. Então, o que que a gente precisa fazer, do meu ponto de vista, para a gente transformar isso? É primeiro construir evidência, mostrar que isso é real. Pode parecer, provavelmente quem está aqui, né, ouvindo e assistindo esse webinar, que se interessa por esse tipo de apresentação, vai dizer, não, é o óbvio. Mas primeiro, o óbvio tem que ser dito e redito e dito mais vezes. Em segundo lugar, quando você expande um pouco o teu campo de atuação e sai um pouco do contexto que às vezes a gente está acostumado a se mover, você vai ver que isso não é tão óbvio assim para muita gente. E que uma série de outras informações de vieses inconscientes, de crenças estão presentes ali e precisam ser desmontadas. E precisam ser desmontadas com base em dados. Então, quando a gente diz que mulheres têm menos acesso a crédito, o que eu escuto muitas vezes mas a mulher não quer crescer, ela não precisa de um negócio muito maior. E eu preciso de dados e informações, porque ficar combatendo uma crença com outra crença não vai nos levar a lugar nenhum. É preciso que eu tenha informações claras e evidências para que a gente consiga fazer. E é isso que eu acho que é super interessante a gente poder olhar dentro desse trabalho que vem sendo feito, e especialmente dessa publicação, né? Quando eu converso com empreendedoras, e eu converso muito com empreendedores e empreendedoras, mas das empreendedoras eu escuto muito uma coisa que sempre, de alguma forma, me machuca, né? Que falam, eu não quero mais mentoria, eu já tenho muita mentoria, eu preciso de capital, eu preciso de dinheiro, eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei como fazer. E com isso, elas não estão tirando a importância de ter mentores
ou dizendo que o que a gente fala quando a gente faz uma mentoria não é relevante, mas elas estão justamente mostrando que existem outros elementos sim, e que elas têm uma vontade, uma ambição para poder conseguir fazer isso crescer, né? E é isso que a gente precisa fazer, a gente precisa conseguir destravar capital para que essas pessoas tenham, né? Acho que o Léo trouxe aí na publicação uma série de dados que mostram esse diferencial. E eu acho que no final tem um dado que é muito interessante quando você olha ali de empreendedores, de pessoas pretas e pardas que empreendem, e ali, se eu não me engano, não está desagregado por gênero, a gente olha a diferença que eles dizem, eles pedem mais crédito e recebem menos, né? Por que que eles pedem mais crédito e por que eles recebem menos, acho que é outra questão, mas por que que eles pedem mais crédito? Porque quando você vai, você tem que entender que essas conexões que a gente tem, esse capital social que a gente tem, né, que é de acessar outras pessoas, de ter contatos, às vezes de ter até algum capital familiar que vem vendo ali ao longo de várias gerações, isso acontece muito menos quando você for pensar em determinados públicos. Quando você pensa em pessoas periféricas, quando você pensa em mulheres, quando você pensa em pessoas negras, isso é muito, muito mais difícil. Então, são coisas que você realmente precisa transformar para fazer isso. E só se transforma com uma política pública que seja eficiente e que vá diretamente a esse ponto e que seja feita entendendo quais são os tamanhos do problema que a gente consegue enxergar, né? Tem que entender o problema nas suas diferentes complexidades, né, para que a gente possa resolver isso, e é isso que eu quero convidar, né, tanto as pessoas que têm poder de decisão em política pública, como todos nós que somos do terceiro setor, as pessoas que são de empresas, que olhem e analisem isso de uma forma muito detalhada, porque existe uma interconexão de questões aí que a gente tem que endereçar para resolver. Eu comecei essa fala, esse pedaço da minha fala, dizendo que uma empreendedora diz que ela não precisa de mentoria, mas que ela precisa de capital. E eu concordo com isso profundamente. Ao mesmo tempo, eu entendo que para que a gente consiga diminuir, por exemplo, o índice de inadimplência e ajude pelo menos os algoritmos que tomam a decisão de conceder empréstimo para quem empreende, eu também preciso melhorar a parte de conhecimento de finanças das mulheres. Então, eu não posso ignorar que as mulheres, historicamente, foram pouco estimuladas a estudar matemáticas e a entender de finanças e a fazer todo esse tipo de trabalho. É importante que eu consiga entender todas essas conexões para poder tomar uma decisão. E aí, para tentar finalizar a minha fala e não tomar tempo demais, porque como o Léo mesmo disse, né, acho que a parte mais interessante vai ser quando vierem as perguntas e a gente estiver conversando sobre elas. Eu acho que a última coisa que eu gostaria de ressaltar, que pode parecer que ela não está tão conectada com a questão que a gente está falando, porque a gente está conversando dentro do mundo financeiro, então do mundo de capital, do mundo de crédito, é quando a gente fala da questão de liderança e poder político. Se vocês olharem ali, logo no começo da publicação, as tabelas que ali colocam, que colocam a questão de paridade, né, dentro do Índice Global de Desigualdade de Gênero, que eu procuro olhar com essa paridade, talvez o pior índice que a gente tenha é quando a gente fala em termos de poder político, em termos de liderança política. É um índice absurdo de disparidade, de desigualdade. E enquanto a gente não conseguir ter, tanto no setor público quanto nas empresas, em qualquer instância de decisão, a participação muito maior de pessoas, de mulheres, de pessoas pretas e pardas, de pessoas em todas as suas diversidades, vai ser muito difícil a gente transformar isso. E eu não digo isso porque, quando eu falo de homens brancos, eu sempre faço a brincadeira que eu adoro homens brancos, em especial meu marido, não é porque necessariamente elas não queiram fazer, elas não querem abrir mão de poderes, são pessoas do mal. Não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu digo é que, por mais empatia que se tenha,
por mais que se possa ser aliado de uma causa, e muitas dessas lideranças têm empatia e são aliadas dessa causa, é muito mais difícil se você não tem uma vivência maior e uma compreensão maior, se você não é parte dessa questão que está sendo colocada ali, você conseguir entender e implementar as soluções que precisam ser devido à complexidade dos problemas. Para usar uma outra fala e finalizar com ela, que eu tenho usado a exaustão, problemas complexos não têm soluções simples, mas o que a gente precisa é justamente de diversidade de pessoas, de pensamentos, de formações, de origens, de estruturas, de conhecimento, para que a gente possa endereçar todos esses problemas e ter uma solução. Isso é muito bom para cada um de nós, isso é muito bom para o Brasil, isso é muito bom para o mundo, e a gente vai conseguir viver de uma maneira muito mais positiva. Falar de temas financeiros não é se desconectar da nossa vida real, é muito pelo contrário, é trazer o contexto de uma vida que pode ser muito melhor para todo mundo. Acho que era isso para a gente começar. Muito obrigada. Nossa, muito bom, Maria Rita. Enfim, eu anotei algumas coisas aqui, mas eu vou deixar para trazer no final. Queria ouvir agora um pouquinho a Thalita também. Acho que, né, Thalita, a Maria Rita já trouxe algumas coisas que a gente conversou na nossa, na nossa reunião prévia. Então, enfim, queria te passar a palavra. Seja muito bem-vindo, o palco é seu agora. Obrigada, Leonardo. Cumprimento, né, os demais painelistas. Foi muito prazer, né, e muito honrada que eu recebi esse convite, né, agora como também membro do GT, né, eu fico muito feliz em ver esse trabalho sendo divulgado, sendo lançado, né, e a gente consegue ter um diagnóstico inicial de como é importante, né, a desagregação dos dados, né, e a transparência deles para que a gente consiga iniciar, né, pensar em soluções que são soluções pensadas para nós, né, para o Brasil, né, para os brasileiros. Bom, eu faço parte do Conselho de Empreendedorismo Feminino do Estado do Rio de Janeiro, que é o primeiro conselho de empreendedorismo feminino, né? E as nossas discussões, né? Elas são discussões que partem, né, do olhar feminino, né? Então, somos um conselho formado por mulheres e por mulheres diversas, né, do Estado do Rio, pensando, né, sobre os principais obstáculos, problemas, também fazendo diagnóstico, atuando cada uma em sua área, né? Então, eu vou fazer um apanhado geral assim, e bastante breve, né, sobre alguns pontos do relatório, né, e conectando, né, com a minha trajetória também, né, de consultora, de mentora de negócios, né, e como empreendedora e uma pessoa que depois passou a fazer investimentos, né, para empreendedores diversos, né. Então, não tem como a gente iniciar essa conversa, né, sem fazer uma contextualização, né, histórica e cultural do nosso país, né. Nós estamos aqui nesse momento, né, porque nós tivemos, né, durante 388 anos, uma economia com base escravagista, né? Então, pessoas pretas e pardas, né, hoje como a gente define, né, pessoas negras, sempre trabalharam nesse país, né? Só que elas não eram remuneradas, né, pela sua força de trabalho, né? E depois que essa população, né, passou a continuar ativamente, né, contribuindo, né, para a economia desse país, mas de forma remunerada, né, de lá para cá, a gente observa que nós temos muitos problemas complexos, né, para serem resolvidos, né, e esse é o momento em que a gente consegue ter esse olhar, né, e com dados, fatos, diagnósticos, a gente consegue endereçar soluções para isso, né? Então, as mulheres, né, principalmente, né, falando das mulheres brancas, né, que vieram para o mercado de trabalho também, né, posteriormente a isso, né, encontram barreiras, né, pessoas pretas e pardas, né, e mulheres encontram muitas barreiras, né, não só no mercado de trabalho, mas também no empreendedorismo, né? E aí, voltando, né,
um pouco, né, na nossa história, a exclusão do mercado de trabalho, né, tanto pessoas pretas e pardas, né, quanto as mulheres, né, sofrendo a exclusão no mercado de trabalho, muitas acabaram encontrando oportunidades, né, e aí a gente sabe, né, que empreendendo ou por necessidade ou por oportunidade, né? O fato é que hoje, né, o próprio diagnóstico nos traz, né, que tanto empreendedores e empreendedoras brancos e negros hoje empreendem também por necessidade, né, e até é um quantitativo maior, né, um percentual maior, né? Então, falar de empreendedorismo, né, enxergar quais são essas barreiras, isso, na verdade, nos mostra que a gente tem um momento, a gente tem um potencial muito grande, né? Nós somos um país continental, né? A nossa diversidade é a nossa grande força, né? Gaps que hoje, né, relacionados à segmentação de mercado, por exemplo, né, endereçar novas soluções, inovar, né, a gente consegue fazer isso, né, principalmente com diversidade. Então, nós temos uma população diversa, né, o que a gente ainda tem e o que a gente vem enfrentando, né, e cada vez mais, né, se a gente for olhar num horizonte maior, a gente vê que as condições de vida da população negra, por exemplo, ainda são muito adversas, né? Mas a gente vem numa caminhada, né? Nós tivemos as políticas afirmativas, né? Isso fez com que muitos jovens, né, jovens adultos, né, a população negra conseguisse uma qualificação maior, né? E aí esse desafio da inserção no mercado de trabalho. Então hoje nós temos tanto mulheres e homens negros e negras que se qualificam, estão tendo acesso, né, à qualificação, ao ensino superior, mas a gente ainda precisa tanto olhar o mercado de trabalho e principalmente o empreendedorismo, né? E é nesse momento em que os vieses, né, conscientes e inconscientes, eles acabam tirando de nós a oportunidade de estarmos juntos, sentados à mesa, enxergando adequadamente esse potencial, esses potenciais, né, e essas oportunidades que a gente acaba desperdiçando e acaba perdendo, né? Então, olhar para esse diagnóstico é interessantíssimo, porque dali a gente já começa a tirar alguns dos insights que são interessantíssimos para a gente poder desenhar novas soluções, né, novos produtos, endereçar esses problemas, né, como soluções inovadoras, né? E isso exige da gente, né, que a gente tenha um entendimento do nosso país e do potencial e do que a gente está perdendo, né, quando a gente exclui grande parte dos empreendedores e empreendedoras do nosso país. No Conselho de Empreendedorismo Feminino, né, a gente discute muito algo que é anterior aos dados que a gente está vendo aqui, né, que é ainda a informalidade, né? Então, empreendedores e empreendedores negros e negras, né, e empreendedoras brancas têm ainda uma grande dificuldade, né, de formalizar o seu negócio, de se enxergar empreendedores e pessoas que estão olhando oportunidades, né? E para isso, né, para que a gente invista, né, e que a gente dê acesso a crédito para que essas pessoas consigam colocar a sua criatividade, a sua inovação e o atendimento de necessidades que muitas vezes passam ao largo, né, da nossa sociedade, voltando para o que a Maria Rita trouxe, né? A gente precisa de capital. Né? Muitas vezes a gente já está desenhando, já está pronto, né? A gente precisa acessar crédito ou acessar capital de alguma forma para que a gente concretize, né, os nossos objetivos e metas, né? E que para a gente também pense de uma forma inovadora e coloque as nossas soluções, né, a serviço da sociedade. Eu vou concluindo por aqui, Leonardo, porque assim, o tempo é muito escasso, né? E eu também prefiro que a gente tenha um pouquinho mais de tempo para receber as perguntas, né? E os questionamentos, as dúvidas que as pessoas possam ter. Muito obrigada. Tá ótimo, Thalita, muito bom. Eu acho que, bem, a gente vai ter realmente, acho que tem pontos muito, muito importantes aqui para a gente trabalhar, né? Eu acho que tem esse aspecto prático em relação a uma visão de futuro, de como é que a gente, acho que o próximo passo é esse mesmo, né? A gente eu vou querer falar um pouquinho disso também no nosso próximo, na sequência. Mas eu queria agora ouvir um pouquinho do Murilo. Murilo, eu queria te passar a palavra. Acho que o Murilo vai trazer uma visão bem interessante, né, sobre um pouco do que está sendo feito, sobretudo para melhorar esse ambiente de negócio, né, como um todo. Então, acho isso, enfim, isso também é muito importante dentro do mercado de MPMEs. E é isso, Murilo, eu vou parar de falar um pouquinho e vou te passar a palavra, o palco é seu.
Fique muito à vontade. É, obrigado, Leonardo. Obrigado, Carol, Enício, o pessoal do Lab pelo convite, né? É, esse convite para o MEMP, que é um ministério muito novo, é bem importante até para a gente se apresentar para a sociedade, né? E para vocês entrarem em contato conosco. É, eu vou fazer uma apresentação, eu vou compartilhar aqui a tela rapidinho, que eu acho que ajuda bastante o diálogo, né? Imagino que todos estão vendo aqui certinho, né? Sim, É, Murilo. Então, o MEMP ele foi criado em outubro de 2023, né, para uma medida provisória, e depois ela foi convertida em lei apenas em março de 2024, né? Então é um ministério muito novo, né? Deixa eu só passar aqui. Opa. Então, e qual o papel do Ministério em nível federal, ou seria até em nível nacional? Justamente fazer essa coordenação da política pública de micro e pequenas empresas. É um pouco do que a Maria Rita trouxe, né? E é realmente política pública é exatamente isso, a gente identificar problema, ter essa parte de formação de agendas, formular alternativas, é, não só o governo, mas com toda a sociedade, tomar essa decisão com toda a sociedade, até a gente efetivamente conseguir fazer uma implementação e continuar avaliando e, sem dúvida, e o grande desejo é que algumas políticas depois elas se tornem desnecessárias, né, fazer essa extinção dessa política pública. E outra coisa que a Maria Rita trouxe, é realmente, quando a gente, quando a gente pensa em política pública, a gente pensa muito na legislação, na lei, né? Ou mesmo na administração pública. Aqui a gente tenta trabalhar numa visão bem ampla, trazendo aspectos da economia, da tecnologia, que é representado por essa linha da engenharia, da sociologia, da psicologia social, inclusive da psicologia comportamental, né, e da ciência política. A gente precisa ter várias outras ciências se unindo para fazer uma boa política pública. Não adianta eu pensar apenas numa ótica, né? Ela tem que ser mais ampla do que o desejado, né? Então, onde que a sociedade pode interagir conosco? Como eu disse, foi em outubro de 2023 foi criado o Ministério, em 2024, em março de 2024 foi feita a legislação, e em abril de 2024 a gente saiu o decreto em 11.993, que trata justamente da política nacional de desenvolvimento das microempresas e empresas de pequeno porte. E essa política, ela é prevista na Lei 123, né? E ela é coordenada justamente pelo Fórum Permanente das Micro e Pequenas Empresas, que a secretaria que eu trabalho, o secretário Maurício Juvenal, né, que coordena o Fórum Permanente das Micro e Pequenas Empresas, e e no último ano já foi lançado até um novo CT que é justamente tá ali, para a gente auxiliar os estados a criarem fóruns estaduais das micro e pequenas empresas, porque pensar que a gente em Brasília não vai resolver. Realmente a gente tem que ir descendo para os estados, chegando nos municípios. O ministério é muito pequeno, a gente não, o nosso público-alvo, por incrível que pareça, não chega a ser tão diretamente as micro e pequenas empresas. Elas são as pessoas que trabalham com as micro e pequenas empresas nas pontas, levando essa informação, levando e justamente trazendo com vocês os problemas, tentando pensar em soluções em conjunto e tentando fazer aquela roda girar da melhor forma possível. E é bem importante para uma política nacional que ela tenha indicadores, né? E esses indicadores eles são vivos e também podem sofrer alteração a partir de sugestões tanto do indicador em si ou quanto da fonte de dados. O que nós temos atualmente foi feito pelo Ministério, com apoio do Ministério do Planejamento e Orçamento, né? Eu vou apresentar. E como é que foi feito esse trabalho, esse estudo? Depois vocês podem. Ele foi um relatório de avaliação ex ante, né? Aqui eu trouxe essa árvore de problemas do que seria do CT4, que eu sou o coordenador público, né? Onde a gente tem os atores, participantes, quais são as causas principais que foram mapeadas nesse primeiro levantamento, qual é o problema a ser resolvido, que é justamente essa dificuldade de acesso a, a investimento por parte das micro e pequenas empresas, né? E, 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 obviamente, quais são as consequências desses problemas que têm que ser mapeados. Cada uma dessas caixinhas, seja ela amarela, ela pode ter ou deveria ter uma política pública é, ou algum programa, alguma ação em cima, né?
Não é possível fazer em todos, é por isso que a Maria Fieta falou, o problema é complexo, ele não existe uma solução simples, senão já teria sido adotado. É um conjunto de soluções em cada um dos problemas, em cada uma das suas peculiaridades. Aqui eu não vou falar todos, são alguns dos indicadores para vocês vão poder ver e mandar um e-mail para o MEMP criticando os indicadores, sugerindo, seja cálculo, seja fontes de dados ou mesmo os indicadores. O 4.5 é justamente crédito já dividido por gênero, né? E a gente é muito preocupado aqui, principalmente com esse crédito focado a aumentar a produtividade das micro e pequenas empresas, né? E vocês vão ver mais à frente o, como é que a gente pensa aqui nesse papel, o que que seria uma micro e pequena empresa, né? É, Tem a parte de competitividade dessas micro e pequenas empresas e uma coisa que já foi dita é exatamente aumentar essa taxa de sobrevivência dos negócios, né? Então, o que a gente lançou a política. Depois que foi lançada a política, a gente já tem uma série de programas, né? E tem um Contrato Mais Brasil, que é exatamente para tentar resolver um problema de aumentar a contratação de mês nesse primeiro momento por, pela, pelo governo federal. Esse aqui foi lançado recentemente, né? Depois eu passei a apresentação para o Leonardo, ele vai compartilhar com todos, que aí tem os links para vocês acessarem, para acharem mais informações, e depois a gente fala em mais detalhes, se for o caso. Tem o programa Acredita, que aí é realmente um programa de crédito, que tem o Acredita no primeiro passo, que é com o Ministério do Desenvolvimento Social, pensado no público do Cade Único, realmente é a parte mais microcrédito assistido. O que está sob a nossa gestão, teve o Desenrola Pequenos Negócios, que foi a parte de renegociação, que no momento não está em aberto, né? A gente está trabalhando numa segunda fase. O que está sob também nossa gestão, o Pronamp, né? Que é a parte de garantia ali pelo fundo, pelo FGO, Fundo Garantidor de Operações. A sistemática operacional do Pronamp, ela vem se demonstrando bem assertiva, né? Então o Pronamp a gente consegue agora tentar buscar novas evidências do qual o impacto que ele está causando para melhorar a política. E aí uma das coisas que a gente já detectou no Pronamp é que realmente ficava ainda muito focado nas pequenas empresas, principalmente o valor contratado e a quantidade de operação. Então, quando a gente detectou isso, opa, vamos lançar o Procred 360, que é dando. Porque ao dividir o programa, a gente consegue fazer ajustes, como percentual de carteira que é garantida para as instituições financeiras. A gente consegue dar um percentual de garantia maior. Então, a gente consegue, pensando em atingir agora, sim, MEI e microempresas, né? Então, e a outra que está no nosso site tem os Elas Empreende, que tem como eixo estruturante a educação empreendedora, tecnologia e inovação, novamente o crédito e o mercado. Opa, perdão, que o negocinho ficou. E o. Não dá para ver. Deixa eu minimizar, perdão. E o mercado inclusão socioprodutiva, né? É, E agora, pô, como é que é uma política, ou na verdade, um programa, uma ação, é, ela é montada, né? Peraí que eu perdi a apresentação. Perdão. Beleza. A gente tem que analisar o problema. E aí foi o que vocês trouxeram. Para analisar o problema, a gente precisa ter dados, evidências e toda essa parte. Aqui eu vou até tentar mostrar como é que eu tento levantar esses dados, seja usando uma abordagem racionalista, seja utilizando uma abordagem argumentativa. Vou tentar trazer essas duas coisas. É, então a gente vai pensar em geração de alternativas, definição de critérios e indicadores, projeção de resultados e depois fazer um relatório de análise para a gente montar a política e depois ir pela abordagem argumentativa, organização da participação, mediação da participação e mapeamento dos argumentos, que é muito do que a gente está fazendo aqui, né? Então, primeiro pensando numa abordagem racionalista. Então, próprios estudos que o Lab faz, e depois que a gente começou a conhecer, a gente começou a colocar ele na nossa biblioteca de conhecimento para servir de base nessas análises. Então, as pesquisas produzidas pela academia, e ela tem que ser incentivada a produzir cada vez mais pesquisas com recorte micro e pequenas empresas, traz
alguns problemas. A gente tem uns gargalos na oferta e tem gargalo na demanda. A gente pega essas informações e, como o Leonardo trouxe essa figura, eu achei ela super interessante. Eu não conhecia. Por quê? Ela é bem interessante para fins de política pública aqui do MEMP. Porque eu consigo ver nas diferenças estruturais perfil da empreendedora. Ah, é um ponto. Ah, então, o que que eu consigo pensar de política ou de ação nessa parte de perfil? Na parte de dado da empresa? Em cada um desses pontos, a gente pode tentar pensar em soluções ou em algum indicador. Qual indicador seria mais adequado para acompanhar se a gente está realizando uma boa política ou não, nas condições financeiras, nos ciclos do negócio e nas regulações e instituições, e inclusive o Prêmio Nobel de Economia de 2024 é justamente você tem instituições funcionando bem no país, é um dos fatores de aumento de riqueza. E pelo lado da demanda ali, a parte da empreendedora ou do empreendedor, como é que eu trabalho essa versão ao risco ou, ou essa é, ou uma maior discriminação percebida? É possível trabalhar isso? Não é possível? A gente aceita? A gente não aceita? Tudo isso é coisas a serem verificadas. Mesma coisa junto às instituições financeiras, né? Usando o termo discriminação, mas só que a gente tem que ac- não necessariamente aceitar seria o melhor termo, mas é, se importar também com o discurso de quem pensa diferente ou nesse lado da gestão financeira. Se eles estão com esses problemas, eles têm que serem ouvidos e a gente tem que ouvir eles com muita atenção para tentar achar uma solução junto com eles. Todos a gente tem não tem né, em política pública tem que evitar conflito e tentar achar convergências, né? É, então, mais uma vez, na pesquisa ainda do Lab, que trouxe para as mulheres, ela informa que a principal motivação motivo de fechamento é falta de crédito é, para investir no negócio e pagar despesas. Aí, os outros eu também li, realmente tem outros que também são bem interessantes, né? Ah, outros que podem ser juntados para a gente fazer uma leitura um pouco mais adequada. Mas aí a gente pensa na questão do crédito. Tá, é crédito ou antes do crédito, dessa falta de crédito, veio justamente essa outra parte de ter essa dificuldade de planejamento de finanças, né? E planejamento de finanças é uma coisa muito mais da ciência comportamental, onde ela trabalha com três eixos, né? Que é o comportamento, a atitude, ou seja, o quanto que você acha importante ter a organização financeira ou não, né? Se você tem essa visão positiva de fazer isso, ou você acha que isso, ou suas prioridades é, da- dos- é, é colocada em organizar sua finança, ou você tem alguma outra prioridade à frente, né? Várias questões relacionadas à, à questão pessoal. E a gente detecta isso, onde há uma grande mistura, principalmente dos empreendedores iniciais, onde há uma grande mistura das contas das finanças pessoais e da conta da pessoa jurídica. Então a gente vê até várias causas que seriam pessoais ou familiares impactando no problema financeiro, que impacta no fechamento do negócio, que impacta na necessidade do crédito para capital de giro, que é o que a gente sempre fala que se você está precisando de crédito para capital de giro, primeiro você tem que analisar suas finanças, porque o melhor crédito é aquele que você detecta uma oportunidade para fazer uma alavancagem, né? E aí a gente detecta por que que ela tem essa dificuldade. Vamos na ah, porque ela não costuma controlar ou fazer de cabeça, que a literatura já mostra que é a mesma coisa que não controlar, a nossa cabeça ela se confunde dos números e a gente concorda, dependendo do nível, assim, onde tem um primeiro tipo de organização, um bloco de notas à mão é excelente. Mas depois você tem que pegar esse bloco e realmente utilizar esses dados que você está obtendo em informação, né? O que a gente tenta trabalhar aqui com política é incentivar aplicativos celulares, vamos melhorar o uso junto com, com a Febraban, os celulares, passar informações já mais mastigadas para esse empreendedor, seja na conta PJ, seja na conta pessoa física. Vamos principalmente usar software de gestão financeira, o ERP. É importante trazer. A gente sabe que isso jamais vai ser a primeira forma de controle de uma pessoa que está iniciando,
né? Mas a gente tem que começar a fazer essas rampas de crescimento, a levar esse conhecimento de pouco em pouco em cada uma das fases de crescimento da empresa. Então, que nem já foi mostrado, não vou repetir, a gente também tem vários. A gente entra jornalizando, olha, então apenas 16% das empresas solicitaram crédito. Eu não olho isso como uma coisa negativa, por assim dizer, para mim, pode ser. E também não olho de uma forma positiva. Esse por si só não é, ele pode ser um indicador, mas ele tem que ser analisado por que que caiu. É dificuldade, é descrença na economia. Então, por isso que aqueles dois eixos ao analisar um problema são importantes. Eu tenho que entender qual foi o discurso pelo qual o número caiu, né? E aí tem aqui os motivos pelo qual não solicitou. Opa, a empresa não precisou, aumentou, o que é um excelente sinal, né? Seja é, porque ela melhorou a organização financeira, seja porque a economia melhorou, seja porque ela conseguiu obter mercado, né? Muito, a gente tem esses 8%, que é, aqui cai naquela atitude da parte das finanças comportamentais. Não gosta de empréstimo. Esses 8%, ele jamais vai pegar empréstimo, independente da política pública. Ele não gosta, é uma atitude que ele tem em relação a empréstimo, né? É, não confia na política econômica, é uma atitude. Então já tem aqui 14% que eu não consigo trabalhar independente do que a gente faça, né? O não conseguiria pagar já é uma atitude responsável em relação à pessoa é, antes da tomada do empréstimo. Mas lógico que a gente consegue, aqui cabe trabalho, a gente trabalhar em políticas econômicas, redução de taxas de juros ou um crédito que seja mais adequado a essa pessoa, né? Quem que conseguiu obter? A gente vê que a EPP, obviamente, por estar num nível de maturidade de informação maior, consegue obter e vai reduzindo à medida do tamanho do porte dessas pessoas, né? Aqui tem o que já foi apresentado. É, e aí e é até um pouco oposto do outro estudo, mas que a mulher conseguiu obter mais do que o homem, né, nesse relatório de pesquisa do Sebrae, mas isso aqui também tem a diferença amostral, né? E realmente as pessoas brancas e as pessoas pardas e negras têm a evidência que elas têm mais dificuldade em obter o empréstimo. Opa, passei direto. E uma coisa que é a política pública, o porquê que o banco não fez essa concessão? É bem importante, que mais uma vez, entender o discurso e as causas do lado do fornecedor da demanda também é importante para a gente é, encontrar uma solução de meio termo, ou justamente fazer a política pública para trabalhar não o banco, mas para trabalhar as empresas ou o empreendedor. O que que é importante para ele? Para que caso ele venha a precisar do empréstimo, ele já está com essa parte mais ajustada para melhorar justamente que foi trazido o algoritmo para ele conseguir passar na avaliação do crédito. E aqui cabe também uma aí sim uma regulamentação, talvez junto com o Bacen, onde que sim, os bancos deveriam sempre que negar um empréstimo, falar para o cliente a causa, até para ele conseguir é, fazer o seu trabalho, o seu dever de casa para melhorar. E aí aqui, outro dado que eu achei super interessante do estudo do Lab, que eles encaminharam antes, é, é principalmente o dado da formalização, que aqui é um trabalho do MEMP, né? A gente vê que a formalização tanto das pessoas brancas quanto das pessoas negras ainda é abaixo da metade da economia, né? E sim, sem formalização não tem como que crédito é confiança. Se a pessoa nem se apresenta, não tem dado, não tem nada, então aqui é um primeiro passo de política pública, a gente cada vez mais aumentar a formalização. Mas para aumentar a formalização é uma série de fatores, é confiança no governo, é confiança, é interação entre políticas públicas. Então, se a pessoa tem a crença que ao me formalizar eu vou perder o meu benefício social, essa pessoa tem uma grande tendência a não se formalizar. Então, tem essa grande competição entre políticas públicas que tem que ser organizada e trabalhada. Esse dado do empregador, eu quero que vocês guardem porque ele vai se tornar bem importante, desse empregador e renda, né? Por quê?
É, será que eu passei? Não sei se eu passei. Deixa eu ver, que eu acho que eu coloquei. Por isso. Eu coloquei na sequência errada. A gente tem menos mulheres empregadoras do que homens. Conta própria do trabalhador doméstico, se a gente somar o conta própria do trabalhador doméstico do homem e mulher, a gente vai ver que está num percentual muito próximo. Considerando que a trabalhadora doméstica, ela pode ser pensada no conta própria, assim como o motorista do Uber, assim como o motorista do aplicativo, né? A gente pode pensar é, nesse percentual. Mas, e ambos, seja homem, seja mulher, nos mesmos níveis percentuais, quando emprega mais ou menos a mesma quantidade de pessoas. E aí, essa é a grande diferença, assim. A gente vê que o empregador aumenta a sua renda muito mais do que o conta própria. Mas, obviamente, para você se tornar um empregador, é que você também já está num nível de maturidade de negócio muito maior. Agora, deixa eu voltar nas personas. Agora, fazendo uma análise qualitativa, né? Que é seguindo aquele outro eixo. Tem um relatório técnico do Sebrae, agora de 2024, onde ele faz análise das personas. Então, eu tenho. Deixa eu ver se eu estou no primeiro. Agora estou. 40% das MEs, das microempresas, ele dividiu em quatro personas. As mulheres brancas, que têm nível superior e atuam no setor de serviços, equivale a 6% das micro e pequenas empresas. Os homens brancos, que ingressam no superior, equivale a 22%. Homens negros de ensino médio ou técnico completo, atuam no setor de serviços, 2,9% das empresas. Homens negros que ingressam no ensino superior e não atuam no setor de serviços, equivale a 8,6%. Por que essas pessoas são importantes? Para a gente fazer a comunicação correta, considerando essas características. Seja na linguagem mais simples, seja numa linguagem mais direta, seja é, até sim no tipo de crédito que cada um precisa ou tem condição, né? Aí no EPP, nós temos 40, todas as pessoas somadas é, pelo estudo Sebrae, representa 47% das empresas de pequeno porte, que é o homem negro com ensino médio ou técnico completo, com 5,4%, mulheres com ingresso no ensino superior, já é 21,7%, homem branco com ingresso no ensino superior atuando no setor de comércio e indústria, equivale a 12%. E lembrando que as EPPs normalmente já são aquelas empresas que essas pessoas já têm um perfil de mais empregador, portanto, um maior perfil de renda. Homens brancos com 18 a 49 anos, com renda de 5 salários mínimos, equivale a 4,3%. E o último, os homens brancos com ingresso no ensino superior, setor de serviços, 50 anos ou mais, com renda maior do que 5 salários, equivale a 3,2%. E os MEIs, né? Também tem as avaliações das pessoas MEI, que são as mulheres brancas do interior, que ingressam no ensino superior, mulheres negras de capitais, regiões metropolitanas, mulheres de capitais e regiões metropolitanas que não ingressaram no ensino superior, homens negros do interior, homens negros do interior também que não ingressaram no ensino superior, que ganham mais salários mínimos e que ganham até 2 salários mínimos, né? E os homens brancos que estão em capitais e regiões metropolitanas, que não ingressaram no ensino superior, homens negros das capitais e regiões metropolitanas que não ingressaram no ensino superior, e os homens das capitais e regiões metropolitanas que ingressaram no ensino superior ganham acima de 8,7%. Então, essas pessoas, e esse estudo eu achei muito interessante quando ele veio pela primeira vez, porque eles nos ajudam a montar uma análise mais aperfeiçoada. E aí, isso vai muito. Até a recomendação do estudo do Lab já está muito próximo do que a gente vem tentando desenvolver aqui, né? Tem dois estudos que a gente detectou aqui que nos ajudou a montar essa matriz. E dentro do quadrinho de cada um desses quadrinhos, a gente ainda pode quebrar um pouquinho mais, justamente pela região geográfica onde essa pessoa está, pelo gênero que ela está, pelo, é, pela raça dela, também pode ser quebrado cada um desses quadrinhos. O estudo, o que em vermelho, para ter ideia, são adições nossas em relação a esse estudo. Aqui a gente está tentando trabalhar as empresas nesse tipo de empresa, seja as empresas individuais, aí no nível de maturidade informal, porque no Brasil é um grande problema, seja conseguiu dar o primeiro passo que é formalizar, tá no nível de existência. O, o que eu tenho que fazer aqui no indivíduo com aquelas características, com aquelas pessoas, para que ele
quais são as dificuldades dele, o que que eu tenho que entregar aqui de solução para ele que ele consiga passar para o próximo passo, nível de maturidade, que seria o estágio de sobrevivência, até chegar no nível de sucesso, caso ele queira continuar crescendo e futuramente se tornar uma empresa madura em recursos, que aí é uma política que eu, MEMP, junto com a CVM, temos que pensar, que é, ou seja, a pessoa deixou de ser uma empresa de pequeno porte, vai se tornar uma média empresa, ou já está se tornando uma grande empresa, como é que ela faz essa abertura em mercado de capitais? Então, dá essas trilhas para cada uma dessas linhas, em cada um desses quadrantes, é que é um trabalho que a gente, de pouco em pouco, está começando a desenvolver para trabalhar justamente com os associações, confederações, governo estadual, governo municipal, empresas de rua, ou seja, e é bem legal esse tipo de matriz que, quando a gente pensa assim no indivíduo e uma empresa de rua, a gente já vê que são características de micro e pequenas empresas completamente diferentes, matriz de custo completamente diferente, aprendizados completamente diferentes, complexidades diferentes. As empresas fornecedoras, que seriam, seja o escritório de contabilidade, seja uma pequena indústria, ou seja, uma empresa que o foco dela não é necessariamente vender para uma pessoa física, mas produzir um produto que vai ser vendido para uma outra empresa, né? E as empresas de alto potencial de crescimento, que são as startups, seja de tecnologia ou não. E a gente fez uma adição das empresas rurais, porque é muito diferente quando a gente vai lidar com um empreendedor que está fora da capital, né? Até a região geográfica dele, a riqueza da região geográfica dele, o acesso a mercado de, de consumidor é completamente diferente, a logística é completamente diferente, os aprendizados são diferentes, a comunicação é diferente. Mas em cada uma dessas linhas, mais uma vez, a gente consegue montar essa matriz, né? E aí, eu não vou passar aqui, o próprio estudo traz várias características em cada um desses estágios, seja o nível de organização, seja o nível de sistemas, que são praticamente inexistentes, ele vai se tornando cada vez mais maduro, né? Qual é a principal estratégia na canoa, que é te existir, sobreviver, manter o negócio lucrativo, conseguir recursos para crescer, aumentar o retorno do investimento. E aqui uma coisa que é muito natural, que a gente vive falando, né? A literatura traz isso, onde o, principalmente nos estágios iniciais, há uma grande sobreposição do negócio com, a, com o indivíduo, com o dono, né? Seja na condição de fazer, no que ela consegue fazer e também, obviamente, na parte financeira. E aí o estudo ainda traz também alguns fatores que seria crítico, recurso, dinheiro, habilidade do dono de fazer, é, ter pessoal acesso a mão de obra de qualidade e diversificada, estratégia de planejamento, é um estudo bem interessante, né? E por último, ele também traz como é que essas empresas vão crescendo e o que ocorre. E aí a gente sempre esquece, né, que é bem interessante. E isso a gente tem que montar no Brasil. A grande maioria das empresas falham, que seria esse Bzinho aqui, ela quebrando. Como é que eu consigo trazer essa pessoa de volta para o sistema? Como é que eu consigo evitar que ela deixe dívidas no passado, né? Que gera um problema sistêmico no Brasil, né? Então, assim, eu sei que eu acabei até me prolongando um pouquinho mais que as demais colegas, mas é isso, gente. Obrigado, Murilo. Realmente, assim, tem bastante coisa. Eu queria propor, vou trazer alguns pontos aqui que eu anotei. Você consegue parar de compartilhar? Ótimo, ótimo. Obrigado, Murilo. Alguns pontos importantes, né, em relação a essas falas, e aí já tentando trazer um pouco dessa nossa conversa para o próximo ciclo, nosso próximo ciclo de trabalho, né? Então, algumas coisas foram. Eu acho que a primeira, quando a gente fala de gerar evidências, primeiro é a transição, né? A gente tem, digamos assim, os apontamentos necessários. Acho que isso, o quadro, né, o diagnóstico, digamos assim, ele tá dado. Agora, de fato, é como é que a gente caminha, como é que a gente operacionaliza algumas estratégias dentro do subgrupo diversidade, dentro do GT Impacto, para esse nosso próximo ciclo de trabalho. E aí, nesse sentido, eu queria aproveitar a presença de vocês três e fazer algumas provocações aqui, né? Acho que primeiro essa questão
de implementar soluções, ou seja, acho que tem duas vertentes, né? A gente pode segmentar a MPMEs, como o Mauro Odo, né, que é um membro do Lab, ele fala o tempo todo, é um mamífero, e você tem de tudo dentro dessa categoria mamífero, mas acho que a gente vamos precisar estabelecer um recorte para a gente atuar. E aqui, acho que o primeiro ponto é, olhando para empreendedores, e aí trazendo o recorte racial principalmente, é como é que a gente migra, né? Esse é um eixo que a gente poderia tentar conversar mais, como é que vocês acham que a gente consegue fazer a migração dessa perspectiva, desse posicionamento do empreendedorismo negro, de um lugar que ele tem uma veia assistencialista e que eu acho que essa veia ela tem obviamente seu papel, visto que há uma desigualdade estrutural muito acentuada, mas como é que a gente faz a transição para perceber que esses negócios também criam valor, ou seja, são negócios que geram valor para a sociedade, que desenvolvem a economia, que desenvolvem o sistema. Então, como é que a gente, assim, quais são as estratégias que a gente precisaria desenvolver ou pensar para conseguir fazer primeiro essa transição, né? E, por sua vez, a ponte, ou seja, como a gente viu ali, né? As instituições financeiras não enxergam negócios liderados por mulheres como uma estratégia de negócio, olhar para esse segmento de uma maneira separada. E, certamente, isso também se estende ao empreendedorismo negro. Então, como é que a gente, acho que o primeiro ponto é como a gente desconstrói isso, né? Junto dos investidores, junto das gestoras de ativos, junto às instituições financeiras. Então, acho que essa é a minha primeira provocação, como é que a gente mexe nesse pilar do ecossistema. E aí a segunda, que vai muito, que também foi falado e que o Murilo trouxe, ao mesmo tempo, como é que a gente também inclui essas instituições, como é que a gente as ouve, né? Como é que a gente estabelece, de fato, um diálogo também com essas instituições. Seria muito uma pena que eu não sei quantas estão aqui presentes hoje, mas é fundamental elas participarem desse diálogo, né? Porque é isso, para a gente entender também ambos os lados, a gente ter uma visão, digamos assim, mais sistêmica de como é que tudo isso, de como é que de como é que esses gargalos eles se dão e como é que de fato a gente pode construir isso de maneira conjunta. Então, essa, acho que seria a minha segunda provocação. E a terceira é como, e aí envolve muito políticas públicas, como é que a gente, né, e pegando a sua fala, Murilo, dos fóruns estaduais, né, o MEC tem uma série de iniciativas que você listou ali, mas como é que, sabendo que esse segmento, principalmente, né, do empreendedorismo negro, que eu vou destacar ele aqui na minha fala, a gente sabendo que ele tem uma estrutura, ele tem necessidades, ele tem particularidades, ele tem uma estrutura diferente, né, então, em muitos aspectos. É claro que também tem exceção gigante com o negócio de maneira geral, mas ele tem uma série de particularidades que precisam ser tratadas de uma outra maneira. Como é que a gente acrescenta essa lente, digamos assim, esse olhar dentro desse tipo dentro da implementação dessas políticas, dentro da construção, né, dessas estratégias. E aí, quando você falou, por exemplo, dos fóruns estaduais, que faz todo sentido, né, que você, de fato, territorializar mais essa discussão, mas como é que, de alguma maneira, a gente também a gente coloca essa lente como algo transversal a esses desmembramentos, né? Então, foram, assim, algumas coisas que me ocorreram aqui, e eu queria abrir isso para vocês. Vocês podem, não tem uma ordem aqui, tá? Vocês fiquem muito à vontade, podem levantar a mão e eu vou passando a palavra para vocês na ordem de quem quiser falar primeiro sobre isso que eu estou trazendo. Por favor, Thalita. Leonardo, eu vou falar, justamente vou seguir aqui a ordem que você trouxe para a gente, para falar, né, de como é que a gente pensa, né, o empreendedorismo negro, né, para além da ótica, né, inicial que as pessoas pensam no assistencialismo, né? Então, como pensar nessa geração de valor, né? E aí eu acredito que, né, a gente precisa, de fato, desconstruir alguns mitos, né? Olhando mesmo para a concretude, né? Do que acontece no nosso dia a dia, né? A gente tem uma questão muito, muito complexa, né? Que é os empreendedores negros terem falta de acesso, né, a investimento, né? Geralmente a gente não tem investimento
né, de nossos familiares, né? Vou dar né, só para fazer uma contextualização, né? Dificilmente você vai ver um empreendedor, uma empreendedora negro, negra, iniciando um negócio com um investimento mais robusto, né? Um investimento inicial robusto. Né? E por que isso não acontece? Né? Essa é a realidade do nosso país. Né? A gente não tem pessoas em gerações anteriores que tenham uma reserva financeira que possam investir, né, nos nossos negócios. Né? E a gente também, quando a gente consegue algum recurso próprio, né, geralmente esse recurso ele é pequeno. E aí, expandindo, né, esse pensamento, os agentes, né, do ecossistema que poderiam fazer esse aporte inicial, né, esse capital semente ou esse aporte inicial, né, as negativas elas são muito parecidas com as negativas que a gente está vendo aqui em relação a crédito. Né? Então, a gente geralmente vai ter muita dificuldade em acessar ou até saber que existe, né, política pública, né, ou aquele capital que não é reembolsável ou capital que é subsidiado. Então, essa é uma dificuldade que a gente tem. Né? Então, quando a gente pensa, né, que esses negócios, né, eles precisam... Né, como é que a gente sai do assistencialismo? Mas, na verdade, a gente nem está no assistencialismo. A gente nem está... O recurso que é não reembolsável, ele não está chegando na mão da pessoa negra que tem um negócio e que ela é a tomadora de decisão e que aloca isso. Né? Então, esse é o primeiro passo para a gente poder desconstruir isso. Né, de que a gente não existe isso de que a gente recebe, né, a gente tem acesso a dinheiro e a gente não sabe alocar ou não sabe investir esse dinheiro no nosso próprio negócio. Né? Esse é o primeiro ponto. E aí o segundo, falando do valor, né, de como é que a gente mostra, né, demonstra, né, a proposta de valor dos nossos negócios. Né? Eu vou justamente voltar, né, para as nossas raízes, né, o que constitui, né, nós, né, e aí pegando um exemplo aqui, né, da cultura negra. Né? Então, olha o impacto que a cultura negra tem na nossa sociedade. Né? Só que, ao mesmo tempo, eu vou fazer um recorte bem pequeno aqui do carnaval. Né? Então, o carnaval, né, no Brasil inteiro, né, mas mais especialmente aqui no Rio de Janeiro, né, ele movimenta muito dinheiro. Né? Só que quem fatura, né, quem faz dinheiro, né, com o carnaval, esse dinheiro do carnaval ele não vai geralmente para as pessoas negras. Né? Onde estão as pessoas negras que empreendem no carnaval? Né? São as pessoas que estão na economia criativa e são as pessoas que estão informais. Né? Então, essas pessoas, para elas, essa renda ela é uma renda muito importante na composição, né, da familiar. Mas, em números absolutos, né, quando a gente olha, né, quem é que realmente ganha dinheiro com o carnaval, não são os empreendedores negros, né, mas a geração de valor. Né, é uma indústria, né, que circula e que ela gera valor através de saberes e através da cultura afro-brasileira, né, africana e afro-brasileira. Né? Então, assim, a gente gera valor. Né? Mas geralmente a gente a lucratividade, né, ela não vem para a nossa mão. Né? Então, e a nossa riqueza cultural como país, né, a população negra tem uma contribuição muito grande nisso. Né? Está faltando a gente enxergar, né, esse valor e conseguir endereçar, né, esse investimento para poder ser retornado mais à frente. Pessoal, Perfeito. Acho que... posso... Carol, por favor, por Desculpa, favor. desculpa, Léo. A gente vai passar para a Maria Rita, mas eu também queria encorajar todos os participantes. Se alguém gostaria de deixar perguntas nesse campo de Q&A, a gente vai lê-las. Então, fiquem super à vontade. Maria Rita, palco é seu. Não sei, Léo, se você quer falar alguma coisa antes da Maria ou... Não, não, a gente pode passar. O que eu ia dizer é que tem uma coisa muito interessante na fala da Thalita, que é isso, né? A comunidade negra cria muito valor, mas captura pouco desse valor que é criado, socialmente, conjuntamente. Então, acho que esse é um ponto muito importante também. Por favor, Maria Rita. Não, perfeito, acho que é isso, acho que é ressoar muito assim o que a Thalita falou, né? E até vou conectar, eu estava lendo ali o chat, né? Porque a gente sempre gosta de ficar lendo o que as pessoas conversam, porque afinal de contas a conversa não acontece só aqui, mas com todo mundo que está participando. Eu acho que assim, para que a gente consiga transformar essa realidade, a gente precisa dar visibilidade para o que acontece, né? Acho que a pergunta ali no chat era, então a ação de levantar dados não é já uma ação importante? Sim, é a primeira ação, né?
Eu sempre gosto de contar que alguns anos atrás, na Anjos do Brasil, quando eu ainda era diretora executiva, a gente não sabia, dentro do nosso pipeline de seleção de negócios, quantos negócios entravam liderados por mulheres, por pessoas negras, a gente não sabia. Então, a primeira coisa que a gente fez foi começar a perguntar isso, para poder ter os dados, entender do nosso funil o que a gente podia transformar e se existia uma desproporção entre a passagem em cada uma das etapas, né? Um funil de Venture Capital, qual é essa proporção, se todo mundo passava na mesma proporção ou não. E um dado colateral muito interessante é que o próprio fato da gente perguntar se na equipe de liderança existia uma mulher, existia uma pessoa negra, fazia com que essas pessoas reflexionassem, os empreendedores e empreendedoras, fizessem uma reflexão. E como que a gente sabe isso? Porque a gente deixava um campinho ali de observação, né? E aí era muito interessante, às vezes até engraçado, os comentários, né? Desde comentários absurdos, tipo, não tem, mas a gente não tem nada contra, né? Mas de todo jeito, a pergunta era uma provocação, fazia a pessoa olhar em volta, e se a gente olhar em volta e não ver que não existe diversidade, a gente não consegue transformar. Então, eu acho que para que a gente consiga fazer essa transformação, a primeira coisa que a gente tem é conseguir sair da nossa bolha, quebrar essa bolha. Não é fácil, né? Eu digo isso, eu sou muito transparente, muito honesta, é difícil fazer isso. Eu tenho um monte de histórias, eu sempre falo que eu vou me expor, porque expor os outros não é gentil, mas me expor eu posso. Do quanto é difícil para mim, às vezes, trazer, né? Uma vez eu fui convidada pela Luana Zemela do BID, pela Anjos do Brasil, para a gente construir uma rede de investidores negros. E eu falei, não me contrate, a gente vai fazer Anjos do Brasil isso pro bono, porque a gente não tem rede, eu não sei quem convidar, para você ver o tamanho do quanto faltava. E eu sou uma aliada, desde sempre. E a gente tem que ser honesto em relação a isso. Eu estou sendo muito honesta, a maioria das pessoas não tem coragem de falar isso publicamente, mas é a verdade. Por quê? Porque na escola, porque na minha faculdade, porque no meu círculo não existiam pessoas negras. Existem mulheres, mas não pessoas negras. E se eu não expando a minha trajetória e não trago essas pessoas, eu não vou entender esse valor, que acho que a Thalita falou tão bem, né? Que a gente às vezes reconhece como um valor interessante na parte cultural, mas não reconhece o potencial financeiro que isso tem em termos de geração de emprego, de renda, de PIB, de tudo isso que é super positivo. Então a gente tem que integrar essas pessoas, né? E acho que a gente não pode ficar só nós aqui conversando, mas a gente tem que colocar ali. É desafiador, é difícil, é muito fácil conversar com pessoas que são parecidas com a gente, evolutivamente, né? É fácil conversar. Então a gente vai sair da nossa zona de conforto, vai ser mais difícil, e nós temos que fazer isso, na minha visão, Léo, tanto como pessoas como instituições, né? Porque na hora que eu falo, a instituição financeira, o formulador de política pública, no começo, no meio e no fim do dia, são pessoas que fazem isso, não é uma entidade abstrata. São pessoas que estão ali. Então, eu acho que é esse desafio que a gente tem que fazer. Eu acredito muito em ações que começam muito simples, mas que a gente tenha coragem de dar o primeiro passo. E eu acho que a gente tem que ter a coragem, nesse momento tão desafiador que a gente está no Brasil e no mundo, de ter esperança e de acreditar que a gente vai conseguir dar isso, sabe? Acho que a gente está andando num mundo que é muito raivoso e que torna mais difícil com que as pessoas que já estão nos espaços de poder saiam da sua zona de conforto. Porque eu não gosto de ser atacada, você não gosta, a Thalita não gosta, ninguém aqui gosta de ser atacado. Então, se eu sinto que eu vou sair da minha zona de conforto para ser atacada, eu nem saio, eu nem faço esforço. Então, eu acho que é o momento da gente sair da zona de conforto, mas de todos nós, da gente construir uma aliança que está baseada na esperança, no acreditar, e eu sinceramente acredito nisso, que a gente pode construir uma coisa melhor, uma coisa mais diversa, uma coisa que vai gerar valor para todos nós, inclusive para a gente que aparentemente está numa posição mais confortável, mas que se a gente olhar de verdade, ela não é confortável, né? Então, eu acho que é esse tipo de ação que é muito centrada nas pessoas que pode transformar, porque são essas pessoas que escrevem o código de análise de crédito, que tomam a decisão, que definem o que vai ser de política pública e que alocam capital.
Perfeito. Carol, só vou furar a fila aqui um instantinho. Queria fazer um agradecimento pro Antônio Carlos. Ele vai se despedir agora da gente. Ele vai deixar aqui o nosso painel. Então, Antônio Carlos, muito obrigado pela sua participação, pelas palavras. De Eu te nada, passo a palavra. parabéns, parabéns pelo trabalho, está sendo uma alegria ouvi-los aqui. Eu tenho outro compromisso agora, mas estou aqui 100% à disposição para a gente colaborar e avançar nessa frente tão importante. Muito obrigado e boa continuação aí do evento. Até logo. Tá ótimo. Muito obrigado, Antônio. É, e com isso eu volto, Carol, por favor. A palavra é sua. Murilo tá na frente, pode comentar, Murilo, depois eu comento. É Pode. verdade, você me desculpe. Por favor, Murilo, vai lá. Eu até coloquei no chat, na verdade, só para o host panelista, num artigo que é bem interessante, na linha que a Maria e principalmente a Thalita, na fala dela, comentaram, que é um artigo que ele é muito citado, que é o que faz a pessoa ser uma empreendedora. E, uma, e ele pesquisa exatamente a fonte de recursos das pessoas empreendedoras, se é capital familiar, as pessoas que já tinham renda, Isso é um artigo excelente, até eu mandei mensagem para o Haroldo, mandei esse artigo para ele hoje, eu falei, que eu tô lendo um outro artigo que ele mandou, eu falei, pô, lembrou desse? Aí eu falei, Mauro, será que a gente consegue pegar esse artigo e fazer uma pesquisa, replicar essa pesquisa no Brasil? Aí ele falou, pô, precisa de perna, né? É, então, assim, é lançado até um desafio para ele tentar, porque ele faz essa pesquisa exatamente isso. Qual é a origem de recurso? E ele fala assim, as pessoas que obviamente têm recurso é, já familiar são mais propensas a se tornarem empreendedores, e isso é, é o esperado, né? É, e aí tem até um vídeo no YouTube do Atila, que é sobre meritocracia, que é com base nesse artigo, né? Que cai numa curva normal. É o como é que você é metrificado, até onde você vai conseguir ascender socialmente. Obviamente, se você já está numa curva mais à frente, a probabilidade de você continuar mais à frente socialmente é maior. Lógico que você pode regredir, e as pessoas que já estão numa curva mais abaixo, é muito pouco provável que ela vai chegar lá no topo da pirâmide numa única geração, né? Esse artigo ele fala muito nessa análise. Ele é bem interessante. Eu depois acho que você pode até colocar depois ali no chat aberto para as pessoas que quiserem. Infelizmente eu não encontrei ele PDF gratuito. Eu tenho acesso a esse artigo devido ao mestrado lá na FGV que eu estou fazendo, né? Aí eu consegui na biblioteca digital a baixar o artigo, mas ele é bem interessante. É, e aí, em relação a como implementar a política pública, foi o que eu tentei mostrar ali na fala, assim, realmente política pública não é o papel de um, é público, né? É um papel de todos, cada um tem o seu papel. A gente pode, do, para micro e pequena empresa, a gente não tem uma coisa que nem o SUS, que foi lá e dividiu atribuições para estado, para município, para estado, para o governo federal. A gente não, então, é uma série de pessoas fazendo iniciativas, cada um para um lado, e, é, e aí é o nosso trabalho aqui no MEF é que a gente está tentando fazer, peraí, vamos tentar coordenar isso para evitar sobreposição, porque a gente perde muita energia, às vezes, com sobreposição de política pública. Todo mundo tentando ajudar o MEI, todo mundo tentando trabalhar. Aí fala da startup, e aí você não tem nem organizado quais são as políticas públicas e quais ministérios trabalham com startup, qual que trabalha com o MEI. E aí, quando você vai conversar com o gestor público, tá, mas o MEI, qual o MEI que você quer? O MEI que é nível superior? O MEI que é homem, o MEI mulher, MEI negro? Qual? Né? Porque é aquelas personas então, assim, na cabeça do gestor público, é o trabalho que a gente está fazendo, tentando divulgar essa matriz exatamente para isso, para que a política pública ela seja mais assertiva. Do Ministério vamos supor, do Desenvolvimento Social. Não, quero trabalhar com esse meio informal. Beleza. Então é uma outra linha. E aí, e já tem muitas associações, já tem muita gente, tem muita pessoa do terceiro setor trabalhando. Então, ao invés de eu tentar ficar gerando competição, às vezes, é o que eu falei, às vezes o meu trabalho é validar, ampliar trabalhos que as pessoas já estão fazendo na ponta. Talvez seja um caminho que seja mais prático, só que mais prático, mais efetivo. Inclusive, assim,
a gente no Brasil tem vários preconceitos. A gente tem preconceito de chegar lá para um deputado e pedir uma emenda parlamentar, porque a gente acha que vai dar, é corrupção, vai dar problema. Por quê? Né, assim, aqui no Ministério a gente recebe as emendas parlamentares de vários dos deputados, senadores, e a gente é, às vezes já carimbado por uma instituição que já é muito conhecida. Mas, poxa, será que essa é a melhor instituição para receber essa emenda? Será que é ela que precisa receber essa emenda? Né? Então a gente começar a usar os artifícios políticos e públicos que existem e parar. Nós temos que parar de ter medo de utilizar o ferramental que existe, né? O ferramental público e lícito, né? A gente tem que começar até se empoderar do que é lícito e que é válido para alcançar as pessoas que a gente acredita que tem que alcançar, né? A política pública é uma guerra por recursos de um cobertor super curto, né? Então, e aí, lógico, se você mostra que você já tem um trabalho, você já tem um aprendizado, tudo isso é conectável, é levado e trabalhado junto, obviamente, seja via governo federal, executivo, seja legislativo, né? Esse discurso é válido, eu acho que a gente tem que começar a perder, e tanto a gente a perder medo, como pessoas que trabalham com a política pública, que a Maria Rita falou, e principalmente a gente tem uma grande dificuldade que a informação correta chegue para o empreendedor e para a pessoa. É, o go- Isso é a nossa maior dificuldade, a informação correta chegar. Seja da nossa política, a gente pode ter melhor política. E principalmente, e é o que eu falei, às vezes a pessoa vai ter uma atitude muito negativa em relação ao governo, ela vai achar. Se eu perguntar para vocês, quanto tempo demora para abrir uma empresa? A maior parte daqui vai chegar e vai falar, demora 30 dias, 60 dias, porque já é um número que ficou no imaginário das pessoas, demora 2 dias. Então, assim, as pessoas, por mais que a gente tenha evolução, as pessoas não percebem que a evolução foi ocorrendo e ficam com os estigmas de discursos muito antigos. E isso são outras coisas que é muito difícil trabalhar. Falar, Murilo, você tem uma solução? Não, não tenho para algumas coisas, eu não tenho. Eu tenho aqui uma série de reflexões, assim como a Maria Rita trouxe, a Thalita trouxe, de pontos que têm que ser trabalhados, mas eu tento trabalhar em pontos que sejam concretos, assim. Gente, já vamos tentar trabalhar esse ponto. A gente consegue concretizar e tentar trabalhar num comportamento muito bem definido. Senão a gente vai ficar trabalhando, se a gente ficar com um discurso muito amplo, a gente não sai do lugar. A gente vai estar sempre. Ah, beleza, entendi o problema, mas qual é a ação concreta que eu tenho que fazer? Quem pode me auxiliar a chegar Sim. nessa ação concreta? E pegando um pouquinho, então, acho que uma carona do que você tem falado, e eu acho que esse espaço aqui é muito especial porque a gente está falando várias línguas, né? Principalmente a língua de quem empreende, de quem está lá fora. E eu acho que, como nosso desafio aqui para esse próximo ciclo, a gente vai tentar trabalhar, porque eu acho que o grande valor do Lab é promover esse espaço de diálogo que ele concatena atores que não se encontram. Hoje, em alguns dos slides do Murilo, ele trouxe uma passagem de como que se instrumentaliza e se realiza uma política pública. O que muitos de nós, e aí eu falo por experiência própria, antes de eu ter sentado numa cadeira do setor público, eu desconhecia. Então, acho que essa participação do processo público, né? A gente vai falar que todos os lugares têm escassez, né? Ah, falta recurso, falta isso, para o empreendedor também falta. Mas aí eu acho que aqui a gente entra um pouquinho com esse estudo que está disponibilizado no chat. E a gente convida vocês a lerem, a estudarem, a discutirem de quais são essas lacunas e para onde que essas distorções são muito maiores. Entrando um pouquinho nesse lugar das distorções, que a gente viu que tem esse recorte de raça e de gênero, a gente vai aprofundar um pouco mais nesse próximo ciclo, nesse ponto, porque a gente entende que essa linguagem da gente poder intermediar e quebrar muitas barreiras que às vezes a gente acha que são dadas, né? Essas barreiras, vieses inconscientes, que crédito é ruim ou que crédito é bom, etc, etc. Ou que, puxa, mas daí o empreendedor vai lá e pega crédito para capital de giro e ele não deveria pegar crédito para capital de giro. A gente conseguir mergulhar um pouco mais nos problemas e enfrentar por que então que ele está pegando para capital de giro? Porque às vezes ele está indo num lugar que falta tudo, então ele precisa pagar o hoje, ele não conseguiu planejar o outro.
esse outro olhar, né, que é trazido nas pesquisas de como os empreendedores não têm a gestão financeira. Então, vamos lá, quem que pode apoiar nessa gestão financeira? Mas, acima de tudo, como que esse crédito tem que vir acompanhado, e aqui um recado para as instituições financeiras, que é o crédito produtivo orientado. Então, que essa orientação, porque nós não fomos educados na escola que fizemos, na faculdade que fizemos, sobre gestão financeira. E o empreendedorismo também é uma ciência que ainda precisa se desenvolver muito, precisa ganhar muita visibilidade. Então, acho que como principais pontos, eu acho que esse tema é um tema muito quente para a gente, assim, aqui enquanto Lab, a gente vai aprofundar nesses temas, esse diálogo e esse debate é muito bem-vindo. A gente teve a participação muito rica de Thalita e Maria Rita, que estão nessa ponta, então tem o olhar das empreendedoras, cada uma no segmento. Maria Rita, sei que ela olha muito mais para o olhar de startup, Thalita olha para o empreendedorismo diverso, mas conversa também com fundos, conversa com os investidores. E eu acho que a gente faz esse olhar e Murilo traz essa perspectiva da política pública. Então, bastante informação, acho que o relatório aprofunda mais nesses aspectos. E, mais uma vez, a gente tem aí 10 minutinhos se alguém quiser fazer algum comentário, pergunta. E, Léo, tem uma aqui nas perguntas e respostas que eu acho que vale um comentário teu, e depois, se quiser, eu comento também, que diz assim: não pode ser considerada uma ação simples o acompanhamento do gênero feminino nas carteiras de banco, e sim ações concretas. Seria isso a lógica? Isso a Marieta já até falou um pouquinho dela, já falou dessa pergunta. Mas é isso, acho que isso é só o primeiro passo, né? Acho que assim, a resposta da Maria acho que foi muito precisa. Esse é o primeiro passo. Isso aparece também na pesquisa, que é como é que você usa essas informações para de fato tomar decisão, para de fato fazer diferença. Não adianta você simplesmente ter os dados agregados e isso não subsidiarem a tomada de decisão dentro das instituições financeiras. Então, acho que é esse, e foi ótimo ter trazido isso no final, porque acho que vale realmente a gente reforçar. Murilo, eu vou te passar a palavra, eu só queria, que a gente está chegando próximo da nossa hora, e eu queria para a gente caminhar realmente para o encerramento, porque assim, gente, dá para a gente ficar falando disso muito, e a minha proposta vai ser sempre que a gente continue esse webinar ele vai continuar dentro do subgrupo Diversidades, a ideia é que justamente a gente traga nesse novo ciclo, né, a gente aproxima os empreendedores e os agentes do ecossistema tragam para esse fórum de discussão, para que justamente a gente consiga, né, como a Carol muito bem disse, aproveitar essa neutralidade nesse campo neutro que é o Lab, para que a gente consiga ter uma discussão de fato vitalizada sobre isso, né, e acho que atualizada também. Então, é isso. E aí, Murilo, eu te passo, vou te pedir só a gentileza de ser. Não, vai ser Você bem ser breve, porque a poder fala fechar. da Carol me lembrou uma coisa que é super rápido, que é realmente a gente também, obviamente, trabalhar é, na formação dos profissionais que vão trabalhar com micro e pequenas empresas, né? A academia ela não forma administrador pensando em micro e pequena empresa, ela forma a própria cadeia da administração forma o administrador pensando em grande empresa, na técnica para grande empresa, né? Sendo que a maioria das pessoas vão ter micro e pequenas empresas e a gente não tem. Eu sou contador na cadeira contábil, mas também. Os demonstrativos contábeis, o que está na legislação, são todos focados em grandes empresas. Então, um dos trabalhos aqui é justamente a gente focar essa simplificação, focar até mesmo esse diálogo, seja com a Confederação, com o Conselho Federal de Contabilidade, com o Conselho Federal de Administração. Gente, vamos pensar realmente no que funciona para uma microempresa, para uma pequena empresa, para a gente ter essa coisa crescente, para um microempreendedor individual. Não adianta eu chegar e falar, você tem que ter um balanço. Cara, isso não existe para essa pessoa. Se muito, existe o fluxo de caixa. Mas o fluxo de caixa tem que ser simplificado, tem que ser trabalhado junto, talvez, com as próprias instituições financeiras, nas contas PJs, ter esses relatórios, porque eles têm, a gente consegue montar essas políticas públicas para que essa informação chegue mais fácil. Ele tem acesso aonde ele está no dia a dia dele, entendeu? Ele tem essa informação, inclusive, de que profissional ele pode procurar para auxiliar numa dor, né? Porque a gente pensa que é treinar, capacitar o empreendedor sempre como se fosse um super-humano. É tudo ele que tem que ser capacitado. Não, o que tem que ser capacitado é a atividade econômica dele. Às vezes, onde que ele vai obter aquela informação? Contratando alguém. Ou conseguindo um sócio que conhece aquela parte, né? Então, a fala da Carol me lembrou também desse aspecto que é bem, bem importante na política pública. Muito É isso. bom, muito bom.
Gente, então assim, eu queria mais uma vez agradecer profundamente a vocês três, né, Thalita, Maria Rita e Murilo, pela disponibilidade, né, pela dedicação que vocês tiveram em organizar essas falas, essas apresentações. Assim, acho que foi muito rico, eu saio daqui realmente com muitas ideias e, mais uma vez, reforço o convite, né, essa discussão, a gente está encerrando um e abrindo o outro simultaneamente, que é o que vai irrigar, digamos assim, de ideias o nosso próximo ciclo de trabalho. Então, convido todos e todas que estão presentes aqui a se juntarem ao nosso grupo de diversidade, aqueles interessados em levar essa agenda adiante, que a ideia é que a gente faça um ciclo realmente muito prático, algo bem empírico, assim, do ecossistema mesmo, para essa próxima rodada de trabalho, tá bom? Então, gente, um ótimo final de quinta-feira aí para todos e todas, e até a próxima. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Obrigada.